Vamos conversar com ele, já está me aguardando aqui. Vamos falar sobre segurança agora. Não tem vinheta? Não tem vinheta. Então vamos sentando aqui. Boa noite, Coronel. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. É gostoso fazer programa ao vivo, né? Com certeza. A gente pensa que tem vinheta, não tem. Mas é assim mesmo. Coronel, primeiro quero agradecer sua presença aqui. É o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, que vai falar com a gente sobre prevenção de acidentes. Eu vi que você trouxe uma série de elementos aqui para a gente poder conversar. É porque a prevenção começa já desde criança, é isso? Deveria. Aliás, a prevenção ela deve acontecer sempre ao longo da existência do indivíduo, né? Tá. Prevenção é de fundamental importância e esse é o meu mote. Eu trabalho exatamente na educação preventiva. Tá. Vamos começar então com essa primeira pergunta que eu já fiz aqui no início do nosso bloco, sobre a prevenção de acidentes de carro. Como que as pessoas podem minimizar, pelo menos, algum tipo de acidente com veículos, né? Já visto que a gente já tem visto que medidas foram tomadas, como, por exemplo, a lei seca, entre tantas outras medidas de redução de velocidade, etc. Fábio, acidente é muito complexo. No nosso país, acidente ele é tratado como se fosse uma fatalidade. O senso comum trata dessa forma. E o acidente ele é um fenômeno. Ele acontece porque alguns fatores fazem com que ele aconteça. Acidente no nosso país representa 4% do PIB, do Produto Interno Bruto, 4%. Poxa. Quando a gente fala em acidente, é o universo do acidente. O acidente é desde um corte no dedo, a perda de um membro, a morte individualizada ou a morte coletiva, como nós assistimos recentemente, do time de futebol completo, praticamente completo, jornalistas. Então a sociedade ela fica afetada quando há um acidente de forma coletiva. Tá. E nós nos esquecemos muito facilmente disso em questão de dias. E o cotidiano, então o Brasil trata, o problema de acidente no nosso país é um problema de saúde pública, é gravíssimo. Acidente, por exemplo, de automóvel representa em torno de 40 mil pessoas que morrem por ano. Caramba. No Brasil. E esses números não são confiáveis. Eu vou fazer aqui um comparativo, e aí tem dados estatísticos fantásticos. Desse número de mortes, mais de 50% são jovens entre 16 e 24 anos. Tá. 40% disso são jovens, crianças de 0 a 14 anos. E acidente, por exemplo, uma comparação Brasil e Estados Unidos. Nós temos uma frota de 1/3 da frota dos Estados Unidos. Temos quase a metade da população dos Estados Unidos. E eles não têm nem um quarto dos acidentes de trânsito que nós temos. Caramba! Só para você entender esse universo, como acontece. E a pergunta do seu telespectador, da sua telespectadora, com relação a como prevenir. A prevenção é de fundamental importância. Você tem um veículo. Esse veículo ele tem uma série de mecanismos. Você deve cuidar e zelar para que ele atenda como manda a norma. E a conduta de conduzir um veículo é de fundamental importância. Representa de mais 90% os acidentes com responsabilidade de pessoas. Aliás, eu também gostaria que o senhor comentasse, Coronel, a respeito dos acidentes domésticos. Por que se fala que o acidente doméstico é muito mais perigoso do que um outro acidente maior? A situação é a seguinte, aí eu acho que é uma comparação, porque nós temos o ambiente doméstico como o lar, o refúgio superprotetor. Tá. O que eu quero dizer, você trabalha o dia inteiro, a população, e vai para casa. Lá você baixa a guarda. Entendi. E no ambiente doméstico, a cada 10 acidentes, 8 acontecem com crianças de 0 a 10 anos. Meu Deus do céu. 83% dos acidentes domésticos são com crianças de 0 a 10 anos. Então, a casa não é bem um refúgio sobreprotetor. A casa ela tem que ser adaptada ao público que a ocupa. Tá. Se você tem crianças, você tem que adaptar a casa e fazer a proteção específica para esse tipo de público. Se você tem idosos, e olha que a pirâmide mudou no Brasil.
Você tem que adaptar a casa para os idosos. Vamos conversar sobre isso. Então, os acidentes domésticos, como eu já disse, o acidente ele não é uma obra por acaso. Há uma mística quando se fala em tragédia e fatalismo. O acidente, eu trato sempre como uma tragédia. O que aconteceu no time de futebol foi uma tragédia. Tá. Ainda não se concluiu as investigações, mas se sabe da conduta indevida do piloto. Tá. E um conjunto de fatores. O acidente nunca acontece por um único motivo. A casa, por exemplo, você tem que tratar da seguinte forma com o acidente. Os acidentes acontecem, é um fenômeno que acontece por 3 fatores. O espaço, que nós chamamos de ambiente, um determinado horário do tempo, de manhã, de tarde ou à noite, e pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Se esses 3 elementos estiverem comungados, pode acontecer o acidente. Eu vou exemplificar. Um raio que cai no campo de futebol, no espaço físico, no ambiente, num determinado horário. Tinha alguém lá? Não. É um fenômeno meteorológico, ok? Se tiver alguém, pode acontecer um acidente, como aconteceu recentemente num parque Vila Lobos. 2 jovens foram carbonizados, um dia chuvoso, relampejando, trovejando, procuraram o quiosque para se refugiar. Poderia ter sido evitado? Claro que sim. A maioria dos acidentes podem ser evitados. Os acidentes existem desde a existência do homem na humanidade, na Terra. Só que nós não falávamos sobre acidentes, por exemplo, há 100 anos, de carro e de avião. Nós não falamos há alguns anos sobre acidentes que o pai esqueceu o filho dentro do carro, percebe, Fábio? A ocupação urbana fez com que os acidentes aumentassem geometricamente. Dentro dos acidentes que eu falo, são acidentes do trabalho, domésticos, individuais, os acidentes de modo geral. Então, os acidentes são um problema de saúde pública no nosso país. E que a gente precisa cuidar, não é? Sim. Agora, por exemplo, o senhor falou a respeito da adaptação de casas, por exemplo, para idosos. Como seria uma dica, por exemplo, para a gente poder evitar acidentes com idosos? Vou dar um dado estatístico gravíssimo, telespectador. 70%, Fábio, das mortes de idosos em ambiente de hospital tem como causa um acidente. Sério mesmo? Nós temos essas... Dentro de um hospital? 70% das mortes do idoso em ambiente de hospital, a origem que causou essa morte foi um acidente. Nós temos essas calçadas maravilhosas no nosso país, não temos? Bom, principalmente São Paulo, né? Você imagine um idoso extremamente ágil, ativo, e ele cai, tropeça numa dessas calçadas da vida. Porque o idoso também, ele tem uma característica que deve ser observada. Para ele se manter ativo ou dizer que está bem, ele gosta de ser ativo, correr, agir, para esconder uma situação de desigualdade com relação a uma pessoa mais jovem. Aquela pessoa que está pulando dentro de um salão, ele não tem energia para aquele tipo de coisa. Ele está suscetível a um infarto, um princípio de infarto, a uma queda. Então você imagine um idoso muito ativo que fratura uma bacia, por exemplo. Então ele vai levar meses, 3, 4 meses para se recuperar. E muito tempo dessa recuperação no ambiente hospitalar. A autoestima dele vai lá para baixo. E ele fica suscetível a uma série de doenças adquiridas, dentre elas a própria pneumonia. Tá. Então, o idoso, morreu de pneumonia. Mas por quê? Se você for fazer um histórico, um estudo anterior, ele fraturou um fêmur, e aí teve um tempo de recuperação, ele não saiu, não teve mais aquela vida ativa, perdeu a vista, não tem aquela mobilidade, ele vai se freando, aceitando aquele status quo, aquele momento que ele está vivendo, e perde aquele sentido de viver. Então, são 70% das mortes de idosos tem como causa. Como você pode fazê-lo? Barras, por exemplo, de ancoragem em banheiros, é extremamente importante. Um banco para essa pessoa sentar e fazer a sua higiene, tomar o seu banho. Tapetes antiderrapantes. Eliminar da casa capachos, ambiente escorregadio, desnível de solo. O próprio chinelinho
que às vezes ele levanta muitas vezes durante a noite para fazer as suas necessidades, tropeça no chinelo e bate a cabeça, tem um traumatismo. Nossa, coronel, você está exagerando. Calma, eu estou sendo realista. É verdade, é verdade. Então, a gente não lida muito bem, Fábio. Eu estou falando na sociedade brasileira, esses mais de 200 milhões de brasileiros, não lidam muito bem com o aspecto preventivo, porque não faz parte do ambiente curricular. Nós valorizamos muito lá fora. Ah, você vai numa cidadezinha qualquer, dos Estados Unidos, por exemplo, você está andando na calçada, você ameaça atravessar, um carro para a 50, 100 metros para você. Só que atrás daquele volante, por gerações, ele, o pai e o avô, tiveram uma educação preventiva no trânsito para respeitar aquele transeunte. Nós aqui usamos o aspecto incisivo da fiscalização e da multa. Claro que deve existir. A utilização do cinto no passado recente evitou milhões, milhares de vítimas com relação ao agravamento do acidente no acidente, com relação à utilização do cinto. Foi impositivo? Foi. Mas você pode fazer um trabalho paralelo ou complementar da educação preventiva, por exemplo, de forma extracurricular, que é obrigatório no ensino fundamental da primeira à nona série. Olha, você trouxe alguns elementos, eu queria que você mostrasse e explicasse um pouquinho o que você trouxe. Isso aqui é um programa de educação, Fábio. Tá. Eu sou mestre em educação na área de acidentes. Isso aqui é utilizado onde? Em escolas? Sim, capacitar primeiro o professor, capacita-se o professor para lidar com esse tipo de assunto. Tá. E aplica-se esse programa para o aluno, e o aluno replica para a família. Tá. Nós que somos pais e muitos dos seus telespectadores têm crianças, sabe que a criança, quando nasce, ela nasce para aprender corretamente. O que faz o adulto? Desvirtua, ensina errado. Por que está correndo? Acostumado, né, daquele jeito. Por que, papai? Por que não pôs o cinto? Por que atravessou o farol? Por que estacionou errado? A criança cobra as atitudes corretas dos adultos. Esse aqui é um livro, Fábio. Deixa eu mostrar aqui. É um questionamento. Você vive seguro? Seu guia prático de prevenção de acidentes. Para você ter uma ideia, 15% dos acidentes na cidade de São Paulo são quedas de laje. Quedas de laje? Está diretamente ligado ao sonho de todo cidadão, de toda família, que é a propriedade, é o lar. Uhum. A cidade de São Paulo, mais de 50% da população mora precariamente. Na cidade de São Paulo, nós temos 24 mil cortiços, com 700 mil pessoas morando em cortiços. Na cidade de São Paulo, eu estou usando São Paulo como referência, tem 5 milhões de pessoas morando em comunidades, favelas. Então, o ambiente favorece a possibilidade do acidente acontecer. Entendi. Então, a laje para o futuro puxadinho, a laje para o banho de sol, para o pagode, 15% de todos os acidentes que nós estamos falando acontecem de quedas de laje. Que coisa, né? Não sabia desse dado, não. E aqui é um livro do Corpo de Bombeiros, é um clássico. O Corpo de Bombeiros completou, dia 10 de março, 136 anos, de 1880. Eu quero aproveitar também, Fábio, cumprimentar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, do qual eu sou oficial. Tá. Fiquei 37 anos na corporação. Ela faz agora, dia 15, o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo faz agora, dia 15, 185 anos. Que livro bonito, hein? Esse é um clássico, eu procurei dar de presente nos 130 anos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Isso é um presente para você. Obrigado, vou ficar muito Esse feliz. É um clássico. Mesmo. Obrigado. O bombeiro tem uma história fantástica na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E a Polícia Militar, como eu estava dizendo para você, completa amanhã 185 anos. Eu sou da turma de 1981, a turma Sesc Centenário. Eu levo aqui meus cumprimentos a todos os oficiais de 81, meus cumprimentos a todos os seus familiares, e nós somos a prova viva da resistência. Claro, e olha, eu sou um fã incondicional do Corpo de Bombeiros e sei da importância, principalmente no resgate. Eu tive, por exemplo, 2 casos na minha família que, se não fosse o Corpo de Bombeiros,
com certeza os dois estariam no caixão. 25 anos do resgate. É um trabalho sensacional. 97% de aprovação nos últimos 15 anos da instituição. Quer dizer, não tem... um serviço altamente profissional. Altamente profissional e altamente importante para a nossa sociedade. São presente para vocês. Obrigado, espero que você o tenha na sua casa com muito carinho. Com certeza. Vou mostrar para minha filha logo que eu chegar. E sou rotariano. Rotary. Que bacana. Rotary. Sou presidente do Rotary. Presidente do Rotary aqui. Rotary Barra Funda. Da Barra Funda. Deixa eu tirar aqui. Dá para pegar com plastiquinho e tudo? Dá, né? sim. Deixa eu colocar aqui, ó. E convido você a participar de uma das nossas reuniões. Com certeza. O pessoal do Rotary, um abraço a vocês aí que também tem um importante trabalho, né, na nossa sociedade. Coronel, olha, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa nessa noite, viu? Tem muita gente participando aqui. Claro que as perguntas sempre vêm com relação aos acidentes, mas a importância de nós conversarmos em família também sobre os acidentes, não é, Coronel? A criança não tem responsabilidade. A responsabilidade ela é adquirida gradativamente, Fábio. Então, os pais têm que zelar pelos seus filhos. Estamos chegando aí no final de ano, nas férias. Então, você que tem crianças, você não pode largá-las. Cada faixa de idade, Fábio, tem tipos e características de acidentes muito típicos da faixa etária. Por exemplo, de 1 a 4 anos, muito afogamento, muito trauma, muitos atropelamentos. Então, desde o recém-nascido ao idoso, as progressões são geométricas da possibilidade dos acidentes acontecerem. Quando nós olhamos, zelamos por isso e somos cuidadosos, você vai minimizar a possibilidade do acidente acontecer. Eu agradeço à casa e ao Dr. Monteiro. Eu tive aqui durante 5 anos um programa de televisão ao vivo durante 1 hora. Que ótimo. Conheço o Dr. Monteiro pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, dirigia, produzia, apresentava o programa. Agradeço a ele, a família dele, o neto e os netos que são gestores hoje, e a você de ter me convidado para participar desse programa. Mando um abraço para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Olha, seja sempre bem-vindo, viu? Vamos tratar novamente sobre esse assunto e trazê-lo novamente. Será um prazer. Com certeza aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Um Feliz Natal e um bom ano novo. E, ó, você que está nos assistindo, nada de soltar fogos de artifício, não é, Coronel? Sim, os fogos de artifício é maravilhoso, só que é um artefato proibido. Proibido, é importante falar isso, né? Obrigado, viu? Um abraço.